Senhor já me levou em lugares que eu sentava na cadeira, parecia que eu não estava dentro da casa dele. Porque o povo não glorificava, não exaltava, não sentia a presença dele. Mas, não porque eu estou à frente dos pastores, mas neste lugar tem oração. E a gente vê os frutos da oração, aleluia, quando vem um culto maravilhoso como esse. Se nós estivéssemos em 2 ou 3 aqui reunidos, a glória seria a mesma, aleluia. Porque teve plantação, teve alguém aqui chorando nesse altar de joelhos, sendo 5, 10, 15, 1 hora, buscando a presença de Deus. Se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, eu agradeço. Se coloque de pé diante da palavra do Senhor. E eu quero, aleluia, que você abra comigo em Lucas, no capítulo 13, no versículo 11. E a mesma palavra que eu tenho pregado, o Senhor não me deixa mudar. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Tem certeza? Amém. Então tá bom, vamos lá. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vou ler de novo, tá? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de quê, igreja? Havia quanto tempo, igreja? 18 anos. 18 anos, hein? E andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Pode tomar assento, glorificar. Deus manda para que o nome dele venha a ser glorificado. E o Senhor manda para somar, não para dividir. Aleluia. Vamos de palavra então. Eita glória. Eu não ia vir, porque eu estava cheia de dor. E Deus sabe as batalhas que eu tenho sofrido dentro da minha casa devido às enfermidades que eu tenho enfrentado. Aí a pastora disse assim, mas o papai ficou tão triste, porque você não ia. Para quem não sabe, toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. E você sabe que eu e você somos vaso na mão do oleiro. E nós somos instrumentos. E nós oramos muito pelo seu parte. Muito. E a primeira vez que o Senhor me usou para ele, o Senhor disse, ei, fala para ele que não haverá morte, mas haverá vida, aleluia, para que o meu nome venha a ser glorificado. O Senhor decretou que seria vida sobre a vida dele, mas não disse, aleluia, que o deserto não ia doer, que seria fácil. Todos nós, aleluia, temos um propósito debaixo do céu. Pessoas às vezes que estão lá na UTI, aleluia, já com a sentença de morte, mas se o Senhor não decretar, ninguém morre. E o que o Senhor decretou sobre a vida dele foi vida. E para a honra e glória de Deus, ele está aqui sentado ouvindo a palavra do Senhor. E mesmo com todas as dificuldades, né? Com as dores, com a cabeça enfaixada, ele sempre estava ali para ouvir a palavra do Senhor. Bendito aquele que adora o nome do Senhor, aleluia, em meio ao deserto. Porque ele será, aleluia, a mão que te guardará, aleluia, todos os dias da tua vida. A Bíblia fala que havia uma mulher que já estava há 18 anos com uma enfermidade, aleluia, a qual, aleluia, é descrevida como espiritual. E muitas das vezes a enfermidade espiritual, ela é muito pior do que a física. A maioria que sabe que eu tenho enfrentado há quase 2 anos a depressão e a ansiedade. E agora trauma, toque e fibromialgia. É um monte de coisa junto, misturado. Se a gente for olhar o que pode nos parar, a gente não vem para a igreja. Mas se a gente for olhar para o médico antes da medicina, você vem de joelho agradecendo. Escute, essa mulher, aleluia, ela não entrava numa igreja ereta, ela entrava encurvada. Há 18 anos ela estava assim, ó, olhando somente para baixo e para os lados. Uma mulher que tinha dificuldade para se sentar, para deitar-se. Mas ela não encontrava dificuldade nenhuma para adorar o dono, aleluia, que é, aleluia, o grandão da Galileia. Enfermidade espiritual é pior, muitas vezes mais pior que a física. E não diga para mim que só os que estão lá fora, os que não aceitaram Jesus, carregam essa enfermidade, não.
Hoje nós enfrentamos muitos crentes dentro da igreja que jejuam, que são dizimistas, que oram, mas ainda tem uma enfermidade espiritual. E essa enfermidade, aleluia, o inimigo adora e senta para aplaudir. Porque quando o negócio é espiritual, a gente sabe que é mais difícil. Ei, mas o nome do Senhor Jesus Cristo que aqui está dizendo: aleluia, não haverá mais ninguém encurvado dentro deste lugar. Se a partir de hoje, aleluia, você ainda olhava para baixo e nunca olhou para cima, o Senhor manda te dizer: olhe para cima, porque de lá virá o teu socorro. Durante 18 anos, a mulher encurvada viveu presa por um espírito de enfermidade, segundo Lucas. Ela não carregava apenas uma dor física. Havia ali uma raiz espiritual, uma opressão silenciosa, uma prisão que ninguém via. O corpo dela estava encurvado, mas a alma carregava pesos antigos. E ainda assim, o texto revela um detalhe que muitos ignoram: ela estava na igreja. Olha que forte. Mesmo com a enfermidade que podia atrapalhar ela em seus afazeres, ela não deixou de servir ao Senhor, de ir para a igreja. E eu vou falar e vou entregar, e esse ano Deus está me usando muito mais, aleluia, na exortação. Porque entra ano, sai ano, tem gente que não muda. Ainda continua murmurando, ainda continua, aleluia, se lamentando. Ainda tem crente Nutella que senta na igreja, aleluia, para avaliar o que vai acontecer. Ainda tem crente que não entra dentro da casa do Senhor para adorar a Ele, aleluia, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. A mulher entrava, aleluia, e quem sabe cantando e adorando o nome do Senhor. As pessoas olhavam para ela toda encurvada e diziam: que pecado que essa mulher carrega, que não é curada. Ei, eu vou dizer uma coisa para ti: o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O Senhor podia nos estalar de dedos, dizer: levanta-te, endireita-te e vai. Mas o Senhor permitiu que ela ficasse quase 2 décadas olhando para baixo. Mas nem olhando para baixo, seu coração deixava de bater mais forte quando ela entrava dentro da igreja e ela sentia, aleluia, a presença de Deus. Sabe-se lá, aleluia, tinha o ciclo de oração que cantava e ela estava ali cantando. Ela não olhava para o que os outros iriam falar. Ela estava ali, aleluia, porque ela foi chamada para um propósito. E viver propósito de Deus é difícil, hein, irmão? Ficar na igreja em pleno 2026 está difícil, hein, irmão? Não vem dizer para mim, aleluia, que só o mundo mata, porque tem gente dentro da igreja matando crente. Tem gente matando crente dentro da igreja, Fátima. E isso dói, porque para a maioria das pessoas o único lugar de consolo é dentro da igreja. Às vezes em casa você não recebe um abraço, um oi, uma paz do Senhor, mas aqui na igreja alguém vai te receber com um abraço. Aqui na igreja Deus vai levantar alguém, aleluia, para falar contigo, seja através da palavra, do louvor, da revelação, eu não sei. Deus está aqui, aleluia. Escute, eu admiro essa mulher, porque quando eu estava no meu quarto, olhando para o nada e dizendo: Senhor, essa enfermidade não vem de ti, mas se tu me permitiu viver nessa caverna, eu sei que lá na frente vai ter testemunho. E eu vou dizer para os irmãos que muitas portas de igreja fecharam para mim, porque eu estou doente, ou eu estava, já estou curado em nome de Jesus. Só querem chamar pregador que aparentemente estão saudáveis. Quem aqui prega a palavra sabe que muitas das vezes a gente está muito bem por fora, como foi falado aqui, mas por dentro a gente está sangrando, a gente está chorando, a gente está pelejando, a gente está se arrastando, porque a gente fez propósito com Deus e não com o homem. Venha o que vier, eu continuarei, aleluia, fazendo a tua obra. Mas por que você fala, missionária, quando vai pregar porque está doente? Porque Deus manda dizer. Sabe para quê? Para ser um tapa na cara de muito crente que só reclama, não faz nada, tem saúde, tem mão perfeita, tem os pés perfeitos, tem tudo para adorar, aleluia, e fica parado. Ninguém mais quer ouvir pregação
querido. Só querem dizer: receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Não, meu filho, arruma a tua casa, senão tu não vai receber nada. Começa a adorar a tua boca, porque Deus só trabalha onde tem adoração. Eu parabenizo os pregadores que pregam exortação, porque se a gente às vezes entra a primeira vez na igreja, a gente não volta mais. Meu Deus. Porque os pastores já não sabem, pastor, como segurar a ovelha dentro da igreja. Mas ovelha rebelde, se não quiser ficar, a porta da casa é serventia. Mas ovelha que quer fazer, aleluia, a obra acontecer, viver na verdade, na santidade, seja bem-vindo, a casa é sua. Não dá mais para brincar de ser crente, não. Aquela mulher, sabe-se Deus quantos quilômetros andava para ir para a igreja. Hoje está chovendo, o crente não vai. Se está muito calor, o crente reclama. Se a água não está gelada, o crente reclama. Eu vou falar, está com dor de cabeça, o crente reclama. Ah, mas lá naquele lugar, aleluia, tem aquela irmã que eu não gosto, eu não vou. Meu Deus! Querido, se você não amar aquela irmã, você não sobe. Não tem dois céus. Isso serve para mim, porque tem tanta gente que dá vontade de pegar no pescoço, que às vezes nem o diabo tem culpa. É a pessoa mesmo que tem sangue ruim, parece que nasceu para infernizar a tua vida. Mas nós temos que amar. Nós temos que orar por aquela pessoa. Mas isso não significa que ela tem que sentar na tua mesa. Mas escute bem, você tem que perdoar, você tem que orar por ela, e você, aleluia, tem que fazer a sua parte de cristão, porque Jesus perdoa e Jesus é amor. Não podemos dizer que somos filhos se não praticarmos o que Ele pratica. É forte, viu? Ei, escute só, aleluia. Aonde eu parei? Ela não se isolou, ela não desistiu, não se afastou, ela permaneceu buscando a Deus mesmo sem conseguir olhar para cima, mesmo vivendo uma realidade que já durava quase 2 décadas. Ela continuou indo ao lugar aonde a presença de Deus era manifesta. Aleluia. Aqui tem presença de Deus. Glória. Tá difícil de achar um lugar que a presença de Deus é manifesta. Tem gente que acha que só a presença de Deus é onde tem barulho. Não, querido. Meu Deus. Panela vazia também faz barulho, um barulho danado. Jesus. Nem tudo que pula é Espírito Santo. Nem tudo que revela é Deus que manda. Nem tudo que manda entregar é Deus que está falando. Cuidado, tenha relacionamento, tenha visão espiritual. Não deixe ninguém botar a mão na tua cabeça, não é desse jeito. A Bíblia fala que até os escolhidos seriam enganados. É tempo de a gente ter relacionamento com Deus, para saber quem é e quem não é, para não corromper a obra de Deus. Aleluia. Glória. Quem aqui tem um altar em casa? Ô, glória. Teu primeiro altar tem que ser em casa, querido. Seja naquele cantinho do quarto, no sofá, mas onde é que tu ora? Se é na pia lavando louça, se é tomando banho, eu não sei. O Senhor está dizendo assim, ó, começa lá para que eu jogue fogo aqui. Começa lá, aleluia, para que eu possa operar milagre aqui, aleluia. Glória! Glória a Deus. E pela visão da fé, eu vejo essa mulher encurvada entrando dentro da igreja e as pessoas olhando para ela com rabo de olho. E não é muito diferente dos dias de hoje. Porque se entrar alguém aqui de mini saia tatuado ou cheio de correntão, todo mundo vai olhar e vai dizer misericórdia. Só o sangue de Jesus, se achando santo. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Eita, glória. Eu já vi muito crente com saia no pé, cabelo abaixo da cintura e não vale a água da louça suja. E eu já vi muita gente tatuado, batom vermelho, unha vermelha, que tem um coração tão bondoso, que Deus dia após dia dá livramento e tem cuidado, e a obra é grande. Deus quer
pegar o que você julga e colocar no altar para fazer homem e mulher de Deus. É desse que nós temos que correr atrás. Fazer a obra aqui é muito fácil, irmão. Cadê a missão? Ir lá, aonde ninguém quer ir. Deus está falando aqui, viu? A gente só ora para Deus trazer, mas tem hora que a gente tem que ir buscar. Deus está falando. Estamos salvos em nome de Jesus, mas tem muita gente que tem que ser salva através da tua vida. Você não foi projetado para ficar numa cadeira só ouvindo palavra, batendo palma e chorando, não. Você foi projetado para ser homem e mulher de Deus, aleluia, para falar do amor dele. Não precisa ter palavra bonita, não precisa ter carteirinha de pastor e nem de missionário, precisa ter ousadia, relacionamento com o Espírito Santo, aleluia, e força de vontade para fazer a obra. E não fique pensando que você vai ganhar alguém da tua família. É mais fácil alguém de fora ganhar do que a gente dentro de casa. Porque santo de casa não faz milagre. Já tive todos na igreja. Hoje só quem está indo para a igreja sou eu e minha menina de especial. Meu marido não quer mais nem saber. Sabe o que quer nem saber? 9 anos orando. Milagre que me trouxe hoje. Mas não quer nem saber. Mas ele não me proíbe. Ele não é doido, né? Porque ele sabe que a mão de Deus pesa. A minha mais pequena de 12 anos não se manda. Mas quando convida para vir para a igreja, chora de arrancar os cabelos, que não quer vir. E a mais velha, está na mão de Deus. Deus fez, Deus cumpriu. A mais velha, o meu marido conhece a verdade vai libertar. Eu só entreguei na mão de Deus e mudei a minha oração, porque tudo que eu pude fazer eu já fiz. Mas isso não significa que eu ou você, porque a nossa família não está dentro, eu vou me distanciar. Continua a peleja. Porque se tem um propósito debaixo dos céus, a mão do Senhor sobre a tua casa, vai acontecer, querendo Satanás ou não. Talvez não congregue contigo, congregue lá no outro lado do mundo, mas não interessa, o que importa é estar na presença de Deus. E pare de falar que a outra igreja não presta, que só tem Deus na tua igreja. Não tem disso não. Deus não vem buscar placa de igreja, Deus vem buscar um povo, aleluia, remido pelo seu sangue. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu estou. Quem está entendendo aqui o que o Senhor está falando aqui? Tem algum crente encurvado aqui? Não, né? Em nome de Jesus. Você está sendo curado, aleluia, pela palavra do Senhor, do Espírito Santo. E vamos lá. Ela poderia ter usado a dor como justificativa, poderia ter dito que era difícil demais, cansativo demais, tarde demais. Poderia ter, aleluia, ficado em casa, acomodada na história que a vida lhe impôs. Mas não ficou. Ela se moveu, mesmo sem força, mesmo sem ver resultados, mesmo quando nada mudava do lado de fora. Ela foi até o lugar onde Jesus estava e isso mudou tudo. A Bíblia diz que Jesus a viu, ele a enxergou no meio da multidão, chamou a mulher que ninguém chamava e tocou o que ninguém tocava e endireitou o que no tempo havia tocado. Glória a Deus! Jesus! Você está achando que Deus não está te vendo, querido? Está vendo sim. E a hora que papai chama, esteja preparado. Porque, aleluia, vai chegar um momento que ele vai olhar lá de cima e dizer assim: filho, filha, chega. A tua peleja acabou aqui, vem. Vem, porque hoje eu vou te tocar. Hoje eu estou te chamando pelo teu nome, estou te tocando, aleluia. E tu serás curado para que o meu nome venha a ser glorificado, aleluia. Aquela mulher estava no meio de um monte de gente. Sabe se Deus se recebia uma oração sem pedir? Será que, aleluia, ela era bem-vinda no meio que ela estava? Será que ela tinha família, marido? A Bíblia não fala, não deu detalhes. Mas com certeza, quanto mais se eleva o tempo de enfermidade, as pessoas vão se afastando, porque elas cansam muito rápido. Eu sei porque quando eu cuidava da minha sogra, no começo todo mundo queria cuidar. Mas o tempo foi passando, foram 10 anos. E os filhos brigavam porque ninguém queria mais ficar com ela. Quando você está bem, você é a pessoa melhor do mundo. Mas quando você precisa, o outro nunca vai se colocar no teu lugar. É difícil, mas nós estamos vivendo nessa realidade. A palavra que eu mais tenho vivido nesses últimos anos, nesses meses, é a palavra ingratidão. Orando por muita gente,
pregando para muita gente, sendo usada a boca de Deus para muita gente. E um certo dia eu estava com uma crise tão forte na minha casa, que eu ainda lembrei da pastora Fábio: Senhor, manda ela, eu não quero telefone, não quero oração por áudio. Eu quero que alguém bata na minha porta e venha orar por mim, porque está difícil. Está difícil, papai. E não demorou 30 minutos, o meu interfone tocou. Só que não era a pastora Fátima, era uma outra pessoa. E eu disse: Senhor, como tu és fiel. Você não era preciso, eu posso subir? Eu disse: claro, seja bem-vinda. Estava toda boa, porque eu recebi uma oração, eu estava muito angustiada. E quando eu abri a porta, quando eu ia começar a falar e dizer: ai, que bom que Deus te enviou, ela disse: não, Priscila, pelo amor de Deus, ora por mim. Meu Deus. Oh, Deus. Eu queria tanto receber, e o Senhor disse: faz. Aleluia. Ora, porque enquanto tu faz a minha obra, eu cuido de ti. Aleluia. A minha presença te basta. Não dependa da mão do homem para receber algo da minha parte, meu Deus. Tem gente que entra na igreja já assim, ó, encurvado, esperando que alguém vai entregar. Meu Deus! De Deus, aleluia. Eita, já está esperando na hora da palavra, já está chorando para comover o pregador, para ver se Deus usa o pregador através da revelação para falar. Acorda, igreja. Deus fala no primeiro segundo quando abre a harpa e o louvor começa a tocar. Nunca esqueça do louvor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Tem um louvor que fala mais do que isso? Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O que você quer mais? Espírito Santo. Eu vou dizer algo muito sério e você vai concordar comigo. Igrejas cheias, mas mortas do Espírito Santo de Deus. Pessoas que querem sentar e ser carregadas, mas não querem carregar o peso da chamada. Pessoas que já estão preparadas para receber, mas não sabem quem está aqui, aleluia, já não aguenta mais. Comece a ter visão pelo próximo. Não pense em só receber, venha adorar. Ei, aleluia, eu vou profetizar algo aqui. Eu profetizo que quando você dobrar os joelhos dentro da tua casa, o Espírito Santo de Deus vai falar no teu ouvido. Você não vai depender de mais ninguém para que Deus venha falar o que você tem. Meu Deus, está ansiando, orando, quer uma resposta. Deus vai chegar até você e vai falar em nome de Jesus. Pode ser que a gente às vezes leitura nas palavras, mas pode, olha, quando eu estou pregando, até a minha voz muda. Não sou eu que estou aqui, é Ele que fala na minha boca. E se Ele está, aleluia, às vezes puxando um pouquinho a tua orelha, é porque Ele te ama tanto, 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 tanto. E Ele está mandando eu dizer: filho, falta pouco para nos encontrarmos. Só que lá onde eu moro não entra de qualquer jeito, porque lá mora o Santo dos Santos, aleluia. O Santo dos Santos. Ah, missionária, mas eu não sou santa, nem eu, irmão, eu peco todo dia. Mas nós temos que tentar fazer o melhor para Ele, aleluia. Essa palavra ela é muito profunda e a hora voa. Ei, escute. A Bíblia diz que Jesus a viu, Ele a enxergou no meio da multidão, chamou a mulher que ninguém chamava, tocou o que ninguém tocava e endireitou o que o tempo havia torturado. Lucas escreve que imediatamente ela se endireitou e glorificou a Deus. Porque quando Jesus toca o que o tempo deformou, não é só o corpo que levanta, é a identidade, a visão, o destino, a história. É por isso que querer não muda a vida,
postura muda. Desejo não transforma, perseverança transforma. Quem só deseja continua encurvado, mas quem permanece aonde Jesus está, Jeová, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo limitado, vive a palavra que levanta, restaura e devolve o olhar para cima. Essa mulher nos prova que a cura não começa quando ela se endireita, mas quando ela não desistiu da presença de Deus. Glória! Quem aqui já pensou em desistir? Eu sou a primeira. aleluia. Mas parece que dá um vazio quando a gente não vai para a igreja, né? Meu Deus. Não dá para viver sem. E ainda pergunta para mim o que é felicidade. Felicidade, claro, é bom comer bem, se vestir bem, morar bem. Mas felicidade, aquela que faz, aleluia, você chorar, é estar na presença de Deus. Não existe algo melhor e maior do que sentir a presença do Senhor. Aleluia. Porque aquele que sente presença, ele tem, aleluia, uma vida, como eu posso dizer, de paz. Quem tem Jesus tem paz. Quem vive com Jesus tem amor. Quem está com Jesus, aleluia, está na dificuldade, mas está glorificando, porque ele agradece até pelas lutas. Nós temos que aprender, aleluia, a agradecer até pelo que nós não recebemos. Isso é se humilhar, isso é reconhecer que Deus é Deus. Isso, aleluia, é estar na presença de Deus e ver frutos. Porque como a palavra acabou de dizer, não adianta eu querer, se eu, aleluia, não fizer. Não adianta eu aceitar a Jesus aqui e eu não mudar a minha vida. Não adianta fazer uma campanha de 7 e tantos dias e eu não ir na campanha. Não adianta, aleluia, eu só querer. Eu tenho que decidir, aleluia. Não para provar nada para ninguém, mas para provar para mim mesmo que eu fui chamado e esse que me chamou, aleluia, endireita qualquer coisa. Ninguém nasce pregando, ninguém nasce louvando, ninguém nasce ministrando, ninguém é perfeito. Isso, conforme, é um moldar das mãos do Senhor. Quando eu preguei pela primeira vez, fiquei 3 horas pregando para 3 pessoas, um pastor, a pastora e um obreiro. Chovia, pensei que ia dar um dilúvio. Meu Deus, eu pensei comigo, meu Deus, minha pregação deve estar horrível, porque tanta chuva, Jesus não está gostando. Mas depois daquele dia, nunca mais eu parei. E eu dizia assim, eu não quero pregar a palavra de Deus. E o irmão, nunca me esqueço, o irmão disse, mas o teu chamado é esse. Eu disse, mas eu não quero pregar, não sei o que eu pregar. Como tu não sabe? Tu passou 5 anos dentro do hospital com a tua filha, tu viu tanta gente morrendo e a tua filha sobreviveu. Você quer uma pregação maior do que essa? Acha alguém lá na Bíblia, aleluia, que é mais ou menos parecida com a tua história. Jesus esteve lá, mas Jesus estava contigo naquela UTI também.